Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Exatamente, vai! Muito boa noite a você de casa. Sextou, né? Que alegria em nossos corações. Penso que esse dia da semana é o dia mais feliz, né? Aquele que você trabalha a semana toda, chega na sexta, finalzinho de noite, você tá aí descontraído e ainda vai receber uma informação de qualidade? Que é isso que a nossa equipe pensa quando manuseia cada conteúdo para levar até você muito conteúdo, mas muito mesmo. Então, relaxe, abra aquele negocinho na geladeira, senta no seu sofá e vem conosco nessa 1 hora de programa que, pensando em você, preparamos tudo. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus, para que Ele entre nos nossos estúdios, dê sabedoria, entendimento em cada palavra e que você possa conectar com a nossa energia aqui dentro dos estúdios. Vamos nessa? Vamos juntos? Então, ligadinhos no nosso programa Placar Esportivo, porque ao meu lado hoje está ele, um comunicador jovem, que pulsa nas suas veias a comunicação, a fala bem colocada, os seus apontamentos direcionados para o que é realmente a leitura de um bom futebol. Hoje vamos receber uma vez mais a jovialidade dele na comunicação. Seja bem-vindo novamente, Vitor Gader. Boa noite. Boa noite, Danilo. Fala aí, torcedor que está acompanhando aqui o Placar Esportivo. Vamos passar aí todos esses jogos aí que rolaram aí do futebol goiano, falar um pouco sobre o que aconteceu nas últimas partidas dessa quarta de final aí e seguir falando de futebol e muito mais junto com o Danilo e com você aqui. Vamos nessa. É isso mesmo, vamos fazer esse bate-bola porque, Vitor, tem muita coisa, conteúdo bacana, mas a minha pergunta é de cara sobre o Campeonato Goiano. Chegou os 4 clubes das semifinais que mais fizeram valer a pena de estarem lá? Ou, digamos, que melhor representaram o futebol? O futebol desse Campeonato Goiano, ele tá em um nível que a gente esperava que fosse um pouquinho melhor. Tivemos uns jogos medianos, alguns mais fracos, outros interessantes. Nessas quartas de final, então, tivemos jogos muito interessantes e outros talvez nem tanto, mas na minha humilde opinião, os 4 times que chegam são aqueles que estão mais qualificados para fazer a semifinal. São aqueles que fizeram as melhores campanhas e estão dignos a brigar pelo título aí do Goianão. É isso mesmo, o nosso programa está apenas começando nessa sexta-feira, 7 de março, véspera do Dia Internacional das Mulheres. Como é bom, né? A nossa primeira paixão é a nossa mamãe querida. Eu tenho uma mulher, né? Todo mundo tem uma mulher na vida, 1, 2, 3. Lá em casa eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha avó. São 4, 5 mulheres, olha que tanto, gente. E com certeza vocês aí também têm e declaram a importância das mulheres em vossas vidas. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as mulheres, do Dia Internacional, porque hoje é um motivo de alegria também para o nosso programa Placar Esportivo. Estendo essa alegria para toda a nossa equipe, porque somos um grupo, somos um time que prepara cada conteúdo, preparamos tudo de forma minuciosa para mantermos sempre a alegria, a pauta desse programa e nada melhor do que hoje anunciarmos um novo parceiro que se entra e se junta a um grupo seleto de apoiadores. Quero que vocês recebam com muito carinho, mas muito amor e entusiasmo, essa nova parceria de sucesso que vai impactar você. Deixa eu ver, produção. Em nome de todo o grupo do Projeto Placar Esportivo, nós temos o privilégio de anunciar para você um novo apoiador que se junta a esse time seleto de apoiadores que se faz presente no nosso programa. Há 5 anos, vamos juntos conquistando o seu coração e as empresas que cá estão conosco, cada dia mais, fortalece esse projeto. Sejam bem-vindos! Opa! Peraí, produção, Brazuca? Brazuca, é isso mesmo? Agora a Brazuca não é mais Brazuca, e sim Líder Bet. E com muito orgulho, com muita garra, com vontade de representar essa grande marca, a Líder Bet. Seja bem-vindos, 100% regulamentada. O que era Brazuca, agora é Líder Bet e se junta a um grupo seleto de apoiadores. No nosso programa Placar Esportivo, você pode acessar o QR Code ao lado, uma casa 100% regulamentada, desfrutar dos seus palpites, pitacos e poder usufruir de uma casa que é 100% goiana, 100% regulamentada, seguindo os moldes do governo federal.
seja muito bem-vindo. Alô, Shelton, alô, Eli, alô, todo o time de empresários dessa casa de aposta bem conceituada aqui no nosso estado de Goiás. Põe na tela a foto, produção, por gentileza. Está aí nossa equipe, o Felipe Narese, nosso diretor e produtor do programa, o Shelton, torcedor do São Paulo Futebol Clube, eu ao lado deles com um sorriso imenso de poder entrar e se juntar a essa casa LeaderBet, é líder mesmo, e ao meu lado o Eli, uma pessoa de um sorriso simpático, uma coerência nas suas palavras, uma alegria, uma transparência e o melhor, a sinceridade da confiança. Desde o primeiro contato em que tivemos, essa que estabelecemos uma confiança mútua que nem precisa de caneta e papel. É o fio do bigode, assim como ele disse. Muito obrigado a todos vocês, estendo o meu abraço a toda a equipe da LeaderBet. O Dedê é parte da LeaderBet agora, hein? Segura eu, hein? LeaderBet. Põe na tela então, produção, um quiz em homenagem à LeaderBet, porque a partir de hoje o nosso apoiador também estará todos os dias no nosso quiz interativo e você pode usar o QR Code ao lado, basta aproximar o seu celular e você já vai desfrutar dessa casa 100% regulamentada. No clássico do Paulistão, Vitor Gader, entre Corinthians e Santos, Neymar e Depay, Neymar e Yuri Alberto, Guilherme e companhia. Quem leva a melhor? Na LeaderBet está pagando 2,5 pro Corinthians, 3,50 pro empate e 3,50 pro Santos. Qual é seu palpite, Vitor? Então, o Corinthians fez um jogo bem lamentável, né, na Libertadores. E uma coisa que pesa muito no futebol é a confiança. O Santos está bem confiante, o Neymar aí jogando muito bem, fazendo bons jogos. E o Corinthians vai jogar em casa, mesmo assim, né? Então, fica um pouco dividido, mas eu diria que o Corinthians, talvez por jogar em casa e ter uma equipe um pouco mais equilibrada, talvez seja mais favorito. É isso mesmo! Você aí de casa, aponte o seu QR ao lado, já entre e possa desfrutar da casa da LeaderBet, 100% regulamentada. Está conosco no nosso programa Placar Esportivo e o quiz é deles hoje, hein? E sempre será daqui pra frente. Sejam bem-vindos, Leader.bet é a nossa nova casa de apostas aqui no nosso programa Placar Esportivo. E vem muitas coisas bacanas, prêmios pra vocês e muita interatividade entre a LeaderBet e o Danilo Dias e o programa Placar Esportivo. Anúncio feito, casa nova, sejam bem-vindos e eu vou pro intervalo, porque na volta, se preparem. Vamos direto até as 19h30 com muito conteúdo. Vamos destrinchar como chega Goiás e Vila para a semifinal. Atlético e Anápolis já é amanhã no estádio Antônio Ascioli e Vitor Gader vai dar o palpite dele para quem vai chegar na grande decisão do Goianão. 2 minutos, eu estou de volta. Até já. Isso mesmo, estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria em nossos corações, poder contagiar você e com muita informação do mundo esportivo. Vamos juntos? Ontem, Vitor Gader, tivemos a estreia de um jovem que já não é promessa mais. Eu acredito que João Fonseca já é um talento do nosso esporte nacional para a próxima fase. Tá aí o confronto, Jack Draper, o também britânico, e vai enfrentar João Fonseca amanhã às 16 horas, horário de Brasília, na fase 64. Tomara que dê tudo certo pro João Fonseca. Favorito a ganhar ou você acha que vai ser mais difícil? É equilibrado, né? Equilibrado, é um jogo complicado aí para ele fazer, mas com a cabeça no lugar eu acredito que ele ganha. Tá aí. Vamos falar também do Gustavo 25, um jogador que esteve na temporada passada a serviço do Goiânia, fez um bom papel, foi protagonista, levou o time à semifinal do Goianão, só que nesse ano, devido à sua lesão, que fez com que ele ausentasse durante um longo período de 2024, não foi tão protagonista assim, mas conseguiu ainda arrumar um contrato para disputar a 3ª divisão do nosso campeonato. Vai para Ponte Preta. É um bom reforço para Macaca? Sim, ele em forma é um bom reforço, né? Por conta da lesão, ele ficou um tempo fora, acabou perdendo um pouco da forma física ali, mas é um bom reforço, um centroavante forte, capaz de segurar bem a defesa, aparece bem na área. Acredito que vai se dar bem na Série C. Tomara, Gustavo 25, ele volte à sua forma física, tá? Esse campeonato eu achei ele fora de forma, pesado, sabe? A lesão fez mal a ele, né? Porque ele acabou parado um tempo, acabou perdendo um pouco da forma física e o ritmo de jogo que é mais importante. E com a campanha ruim do Goiânia, a confiança também é abalada e isso mexe com o atacante. Mexe mesmo. Tomara que ele tenha sucesso lá em Campinas, na Macaca. Gustavo 25 vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético Clube Goianiense vai jogar amanhã e abrirá o primeiro de 2 jogos da semifinal do Goianão.
Nesta tarde, o treinador Anderson deu uma palestra para os jogadores, mostrando detalhes de como o Anápolis classificou, e na sua fala ele chama atenção para o time anapolino, que foi um dos melhores futebol que apresentou no primeiro turno. O Anderson tem razão? Com certeza. O Anápolis é uma equipe que ela propõe o jogo, ela não espera o adversário, e isso sempre é complicado quando você enfrenta um time com confiança. Time que propõe o jogo e ainda acredita na capacidade que tem para vencer. Foi assim contra a Becate, teve seus momentos ali complicados, até pela arbitragem, tudo isso mexeu com o time, mas teve forças para se recuperar e conseguir a classificação. Vai vir forte e tem um ataque complicado ali, principalmente com o João Celeri na frente. É isso mesmo, João Celeri, que errou 2 pênaltis no jogo contra a Becate. Eu digo que o Anápolis contra a Becate merecia até ter sido eliminado. Mas se você for analisar friamente o controle emocional que aquele time teve, perdia até os 34 do segundo tempo, com 2 penalidades, também perdida pelo Celeri, e consegue reverter. Se o árbitro errou ou não, o controle emocional da equipe do Anápolis foi muito grande. Será que eles chegam forte emocionalmente, chegam mais preparados para enfrentar o atual tricampeão? Tomaram um susto, né, diante da Becate, viram a realidade que nas quartas de final e na semifinal agora, por consequência, não vai ser igual durante o período ali da fase de grupos, né, a fase de pontuação. Vão precisar jogar mais do que fizeram naquela fase e ficarem de olhos abertos, porque agora pega uma equipe tão propositiva quanto é o próprio Anápolis, que no caso é o Dragão, que é um time que joga pra frente e joga no ataque, diferente, por exemplo, da Becate, que já jogava por uma bola. Tá aí, vamos ver o que disse Marcinho na preparação, nessa antevisão. O Atlético já está concentradinho, só esperando as perninhas pro ar, para amanhã às 17 horas entrar em campo. Marcinho, deixa eu te ouvir. É sim, vai ser um grande jogo, é uma grande equipe. Eu, após o nosso confronto, ainda na fase anterior, cumprimentei o treinador deles e fiz elogios à equipe, mesmo com 1 a menos, nos deu bastante trabalho. É uma equipe bem treinada, mas a gente sabe que chega ali no 11 para 11 é quem competir mais, é quem tiver mais qualidade e cometer menos erros. Falando do Atlético, né? São equipes diferentes, são momentos diferentes, é uma nova formação. Realmente, essa fase agora, ela é diferente. Você tem 2 jogos, vamos fazer o jogo em casa, que é importante. Já fiquei sabendo aí pela informação do Álvaro que teremos nossa casa com bastante da nossa torcida. E, é claro, uma fase eliminatória, os 2 times mais cautelosos por ter 2 jogos. Enfim, mas nós temos a nossa estratégia. O professor Anderson já conversou bastante com a gente, então estamos bem preparados para essa fase final. Estamos bem preparados para essa fase final, onde tudo muda, segundo o Marcinho. Vitor? E muda, né, cara? Tem que encarar esse jogo como uma final, não uma semifinal. Com certeza o Anápolis, que fez a melhor campanha da fase de grupos, vai querer buscar o título, não apenas chegar na final. Só que pela frente ele tem o Dragão, que para mim, dos 4 times, é aquele que está tendo o futebol, digamos, mais equilibrado. É um time que ataca, tem problemas defensivos também, mas é um time que vai para o jogo, ele não aguarda, né, o adversário, assim como o próprio Anápolis. A tendência é que a gente tenha um jogo aberto e complicado para os 2 lados. E tem o artilheiro do campeonato, Igor Cássio, com 4 gols no campeonato goiano. Vai vendo, hein? 4 gols. No ano passado o Luiz fez 11 e nem foi eleito o melhor do campeonato. Aliás, foi, né? Foi porque o Chiron fez um bom campeonato, mas não foi eleito. Vamos lá, vamos falar do Goiás e Vila Nova? Ah, meus amigos, o maior clássico do Centro-Oeste vem aí. Mas pro Vila Nova ter classificado e chegado a esse estatuto, ontem no estádio Serra Dourada, Vitor Gader, você acompanhou o jogo, eu sei que você viu, os 90 minutos sofreu, gastou seu tempo de qualidade para ver um jogo pobre tecnicamente. Danilo, perdão aí aos torcedores, eu peço desculpas em nome do Vila Nova para você, torcedor, tá? Como um analista, como um comentarista de futebol, porque o jogo ontem foi sofrido. Nós tivemos 10 minutos, mais ou menos, entre 8 a 10 minutos de jogo no começo do primeiro tempo e depois foi um espancamento na bola. Tanto do lado do Vila e principalmente do lado da Jataiense, que tinha muito a conquistar com uma possível vitória. Mesmo que não classificasse, poderia pegar a vaguinha do Inhumas na Série D do ano que vem. E não fez esforço para isso.
Do lado do Vila, controlou o jogo com o gol contra que tinha feito na primeira partida, levou até o 0-0 até os 40 minutos, ali teve um susto, né, com aquele lance do zagueiro do Vila que acabou deixando a bola escapar e quase que a Jataiense ainda faz. E no fim ainda teve uma bola na trave, né, uma bola no travessão do Diego Torres, que foi o único chute mais perigoso durante toda a partida. No mais, um jogo para dar sono. É bem isso, viu? Um jogo para dar sono. O Vila Nova que até teve oportunidades, criou algumas situações, mas não conseguiu fazer o gol na Jataiense, que foi eliminada, e o Vila avançou para as semifinais, aonde vai enfrentar o seu arquirrival, o Goiás. E de quebra, o Vila classifica com a melhor campanha. O Vila que teve mais vitórias ao lado do Anápolis, foram 7 até o momento, mas teve 5 empates. E todos eles em 0-0, Vitor. Tipo, faz gol. É um sintoma, né, cara? É um sintoma que você vê problemas a serem resolvidos ainda nesse começo de temporada. Problemas ofensivos, dificuldade de organização na parte ofensiva, dificuldade de organização de meio de campo, poucos passes, poucas triangulações, muitos gols de bola aérea. Isso é um sintoma que tem que ser corrigido não só agora para as finais do Goianão, como também para a Série B. Já o Goiás Esporte Clube, o seu diretor desportivo, Lucas Andrino, teceu um comentário hoje quando foi anunciado o árbitro do jogo entre Goiás e Vila Nova nesse primeiro confronto no domingo no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Lucas Andrino foi contra a escalação de Breno para o jogo e aí soltou uma nota e que foi repudiada até pelo Hugo Jorge Bravo. Depois também a Associação dos Árbitros de Goiânia falou que não tem que temer nada. Enfim, foi uma confusão que já é um pré-clássico. O Andrino fez bem em falar da arbitragem, da escalação, ou você vê que o Breno está preparado sim, além de ser jovem para esse clássico? Olha, por um lado eu entendo a insatisfação do Andrino, porque o Goiás vem tendo problemas, pelo menos do seu lado e do torcedor esmeraldino, vem tendo problemas com a arbitragem, né? Algumas decisões muito questionáveis, algumas decisões que não ajudam o esmeraldino e acabam prejudicando o time. E aí o Andrino tem que sair em defesa do lado esmeraldino também. Agora, tem que pegar leve nesse tipo de discussão, porque nós temos uma comissão aqui que tem seus problemas, sim, nós vemos erros acontecendo nos jogos, mas também tem que haver uma certa confiança em determinados árbitros, como o próprio Breno, que fez o último jogo, né? E, na minha opinião, ele não comprometeu o espetáculo. Então, ele vem com confiança para fazer essa arbitragem. E, inclusive, o pessoal estava falando de trazer árbitro FIFA, o Goiás até pagar, né? Custear isso aí. E, cara, isso nem pega bem, tá? Nem para a comissão de arbitragem goiana, nem para a FGF, nem como um todo ali. Não pega bem nem mesmo para o Goiás. Vamos ver o que o Lucas Andrino falou sobre a arbitragem? Põe na tela. A gente não concorda com a escalação desse árbitro para o nosso jogo. Volto a dizer, não é pela índole do profissional, mas assim pela falta de preparo do profissional que não está pronto para um jogo dessa dimensão. É o maior jogo da rodada, é o jogo do estado, é o jogo de uma importância gigantesca e nós não concordamos com a escalação desse árbitro. Se no estado nós temos um trio tão importante a nível nacional e internacional quanto o Wilton Pereira Sampaio, quanto o Bruno e quanto o Vilarinho, que são os dois assistentes FIFA, por que não usar esse trio nesse jogo desse tamanho? É uma coisa que a gente não consegue entender. Por que não usar o Wilton Pereira Sampaio e a dupla de assistentes que são FIFA do estado e são requisitados por tantos outros lugares do Brasil e internacionalmente? Por que não usar no maior clássico do estado? O Breno não está pronto para um jogo desse tamanho. A prova do jogo contra o Craque, no nosso último jogo, é que tiveram várias situações de que ele podia ter dado o cartão amarelo, que ele podia ter sido mais enérgico, que ele podia ter sido um cara que dominasse melhor o jogo, coisa que não aconteceu. Não estou dizendo que ele fez um péssimo jogo, não, mas o jogo entre Goiás e o seu principal rival, ele é um jogo que tem uma notoriedade gigantesca. O Goiás quer seriedade, o Goiás quer um árbitro preparado, o Goiás não quer árbitro direcionado para o Goiás, a gente só quer um árbitro imparcial, um cara que tenha capacidade técnica de comandar um jogo desse tamanho. Será que o Breno não tem condições de comandar um jogo desse porte? Concordo com ele só num pequenininho quesito, na hora que ele fala que temos um árbitro a nível internacional e nacional bem requisitado entre os 10 melhores. Por que não colocá-lo?
Mas no contexto geral, como você define essa fala do Andrino? Eu defino como uma preocupação além do que ele deveria se preocupar, né? O Goiás tem outras preocupações além da arbitragem, tá? Preocupações em campo, como o futebol que vem apresentando, os resultados que conquista, o que o Jair vem fazendo com o time, o que o time vem fazendo para a torcida. Essas preocupações seriam mais pertinentes do que a própria arbitragem. Eu entendo que, como até a galera fala, nós aqui falamos em off, o clássico já começou. O Andrino vai fazer a parte dele, o Hugo vai correr atrás da parte dele e cada um vai buscar aquilo de melhor para o seu time. Só que tem outras coisas a se preocupar além disso e talvez ele tenha passado um pouco do ponto. Jogo de duas torcidas, o Hugo Jorge Bravo até tentou, mas o Goiás foi reticente e vai mandar o primeiro jogo no seu estádio, Ale Pinheiro, com 12 mil torcedores presentes, e depois o Vila ainda não definiu se jogará no Oba ou no Serra Dourada. Você é a favor de uma ou duas torcidas? Olha, eu acredito na capacidade da nossa segurança pública de permitir duas torcidas, tá? Eu sei que existe uma resistência, uma preocupação com até o bem-estar dos torcedores e tudo mais, mas quem provoca os problemas, e geralmente não são no estádio os problemas, não são torcedores, tá? São aqueles que vocês sabem muito bem que se travestem de torcedor, mas não é torcedor que faz aquilo. O torcedor em si, ele quer ir pra lá fazer a festa, quer se divertir, quer ver o seu time jogar o clássico e vencer e apoiar durante os 90 minutos. Nossa segurança pública, que é tão falada, que é tão reverenciada como uma das melhores do país, tem que ser capaz de prover isso aí pra galera, né? É, isso mesmo. Põe na tela então, produção, para que todo o nosso amigo e amiga que está em casa veja quais serão os árbitros escalados para as semifinais. Primeiro, esse, Gabriel Queiroz, que vai apitar Anápolis e Atlético e Anápolis. Assistente número 1, Bruno Pires, Thiago Gomes. O VAR será comandado por João Paulo Cunha, Johnny Kamenak e observador Kleiber Elias. Já domingo às 17 horas, teremos Goiás e Vila, Breno Souza, assistido por Leone Carvalho, Diego dos Santos e no VAR Arthur Moraes, Hugo Corrêa e o Kleiber Elias será observador do VAR. Tá aí os árbitros para o grande duelo das semifinais. Semifinais também que teremos em outros estaduais. E nossa equipe preparou uma matéria especial. Vamos a Rio e a São Paulo e voltamos para o nosso estado de Goiás. Decisão na tela. Os regionais estão chegando. Também vamos juntos pro Goianão 2025 que está pegando fogo nessa reta de chegada. A verdade é que os times fizeram poucos gols, muito menos do que o ano passado. A qualidade técnica pode até ser duvidosa, mas a verdade é que teremos um grande duelo nessa semifinal. Estou falando de Vila Nova e Goiás. Goiás e Vila Nova, o maior clássico da região centro-oeste. Vamos ter reedição dele. No primeiro duelo, deu Vila Nova, um gol de pênalti conturbado, hein? O árbitro Anderson contestou o VAR e assinalou a penalidade. O Gabriel Poveda não teve nada a ver com isso e garantiu a vitória do Tigrão no primeiro clássico do ano no Serra Dourada. Agora serão 2 jogos, o primeiro no estádio Ale Pinheiro neste domingo às 17 horas. Já o jogo da volta será no próximo domingo, ainda sem local definido. Meus amigos, é Vila, é Goiás, um dos dois não estará na decisão do Goianão 2025. E qual será ele, hein? Vamos juntos poder conferir adrenalina, emoção, a flor da pele. Envolve sentimentos, envolve anos de jejum. Também na outra semifinal, já neste sábado, às 17 horas, teremos no estádio Antônio Ascioli, Atlético Clube Goianiense contra o Anápolis, que foi o segundo melhor time da classificação geral, mas que sofreu para vencer a Ebecate. Já o Atlético chega com a pompa de garantir o seu tetracampeonato? Ou calma lá, Danilo, não vai ser bem assim. Meus amigos, uma coisa eu tenho certeza: adrenalina e emoção não podem faltar nessa grande semifinal do Campeonato Goiano de 2025. Semifinais do Goianão 2025 definidas. Põe na tela, produção, data e hora, local, dia, para que nosso amigo e amiga que está em casa não perca um detalhe. O primeiro jogo acontece neste sábado, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, às 17 horas, Antônio Ascioli. Domingo, à mesma hora, dia 9, Goiás e Vila. Os jogos de volta na próxima semana, sábado e domingo também. Que isso, tá amanhã ali, produção? Dia 15 do 3, amanhã, domingo, dia 16. Aí sim, são os jogos das semifinais. Vitor Gader, para você, favoritos a chegar na grande decisão ou não temos? Na verdade, temos sim, tá? Para mim, obviamente, eu vou ter que colocar um pouquinho, né, puxar uma sardinha aqui.
No jogo entre Atlético e Anápolis, na minha humilde opinião, o Atlético, tricampeão goiano e vem numa pequena ascendente, não é uma melhora muito grande, mas vem melhorando nos últimos jogos, é o favorito, tá? Para conquistar, mesmo o Anápolis tendo a melhor campanha na fase de grupos. Do lado do Goiás e Vila, aí o negócio fica bem mais equilibrado, tá? As duas equipes não vêm fazendo grandes jogos. O Vila teve mais vitórias, mas também não vem com grande futebol. O Goiás já é um time um pouco mais desequilibrado, mas faz bons jogos às vezes em alguns momentos, como foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Craque, onde jogou bem. Nesse jogo, pela campanha, eu colocaria o Vila como um favorito. Mas, como é clássico, na minha humilde opinião, eu sempre falo, inclusive, nos meus vídeos, clássico não tem favorito. Não tem favorito. E põe na tela pra gente ver como chegaram os 4 clubes nas semifinais. Lembrando que a pontuação da primeira fase regular continua a ser somada nas quartas. O Vila 26 pontos, o Anápolis 25, Atlético 24 e só o Goiás com 20 pontos conseguidos. O Goiás ficou bem distante de um Vila Nova com 6 pontos, 5 do Anápolis e 4 do Atlético. Foram os 4 clubes que chegaram. E nossa equipe também preparou a média de público pagante só nas quartas de final. O Vila Nova conseguiu colocar 6.098 pessoas no Serra Dourada. O Goiás, na segunda posição, colocou 5.206 pessoas no estádio Alê Pinheiro. O Atlético colocou 4.555 e o Anápolis colocou 3.958 pessoas lá no Jonas Duarte. O Vila continua tendo a melhor média, tanto na primeira fase, pelo jogo contra o Goiás no Serra, e também teve a melhor média nas quartas de final. Vitor? Então, aí tem uma coisa que eu queria comentar a respeito disso, porque você pode ver que a diferença não é lá muito grande. Só que o Vila mandou um jogo no Serra Dourada. A ideia é que lotasse, que fosse muita torcida, que fosse ter um apoio de peso lá, né, no estádio. E é sempre muito bom ver jogos no Serra, muito feliz de ver o Serra sendo utilizado. Mas não vi vantagem, tá? Ele estava mandando os jogos no Olímpico, que com 6.000 torcedores até dá pelo menos aquela impressão de uma pressão maior no adversário. O Serra Dourada com 6.000 fica praticamente vazio, né, gente? É isso mesmo, esse é Vitor Gader. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, certo? Neste sábado, dia 8. E nada melhor do que você poder presentear com a escolha certa. Um kit, um kit especial, uma orquídea linda, um buquê de flor, uma rosa decorada, um bombom, um chocolate caprichado em meio às rosas. Por que não encantar a mulher que você ama? Ou as mulheres? O Viveiro Goiás tem um vídeo especial te aguardando, veja aí. Ei, o Dia Internacional das Mulheres chegou e eu vim aqui para ser seu amigo e te lembrar dessa data especial. E não perca tempo, o lugar certo é aqui, no Viveiro Goiás. Confira aí. Nós temos variadas opções, como buquê de flores, cestas de café da manhã, kits com chocolates, rosas, orquídeas, violetas, lírios, begônias, cactos, suculenta. Aí varia de acordo com o gosto da sua mulher. Corre pra cá, vem. Há 41 anos no mercado, Viveiro Goiás é referência. Avenida 24 de Outubro, número 2209. A equipe do Viveiro está preparadíssima te esperando. Vá lá, faça uma visita ou então encomendas no telefone 62 3233 3977. O Viveiro Goiás está de braços abertos para ajudá-lo a encantar as mulheres da sua vida. Ó, a partir das 6 da manhã já vai ter a equipe pronta para esperar você lá para buscar aquela rosa, aquela orquídea, aquele kit bacana. Ah, meus amigos, o Dia Internacional delas merece, hein? Então, não perca tempo e visite o Viveiro Goiás ou então acesse também as redes sociais ou entre no contato no telefone abaixo, que também é via o WhatsApp. Deixa eu aproveitar e mandar um forte abraço ao José Natalício. Muito obrigado pelo carinho, sempre comigo, com nossa equipe, todos do programa Placar Esportivo. Essa empresa está aqui conosco há 5 anos, desde o início desse programa, desse projeto, e caminhando lado a lado conosco. Muito obrigado, você tem um peso grande dentro desse projeto. Vamos seguir o nosso programa, porque ontem tivemos um caso de racismo que, olha, em plena semana aqui no estádio Casa de Apostas Fonte Nova. Ontem, como eu falei, teve também caso de racismo no Sub-20, né, com o Meia Luiz. Mas antes, deixa eu ver essa matéria aí, como é que foi lá. O Palmeiras manteve o 100%. O Palmeiras garantiu, está com um time muito bom, forte, mas ontem o Luigi foi ato de racismo novamente, chorou na entrevista, porque o repórter nem sequer perguntou do ato de racismo. O torcedor que imitou ele com um ato de macaco e já foi identificado lá no Paraguai. Mas até quando, Vitor, vamos ver esses casos? Enquanto houver conivência das empresas responsáveis por
por essas competições. Enquanto a Conmebol não tiver uma postura mais incisiva sobre as torcidas, sobre essas pessoas que cometem esses crimes, porque de fato nós estamos falando de um crime, tá? Então, enquanto tiver esse tipo de pegada, galera, vai continuar acontecendo. A gente vê isso repetir ano após ano, em pleno 2025, Danilo, a gente passando por esse tipo de coisa. É simplesmente inadmissível. A CBF, inclusive, pediu a eliminação do Cerro Porteño da competição. Não vejo esse o caminho. O caminho é você ter um monitoramento e, principalmente, uma punição severa a quem faz isso, justamente para inibir pessoas como esse torcedor de repetir esse tipo de ato. É isso aí. Deixa eu ver a entrevista do Luigi após o confronto. Põe na tela. Parabéns pela vitória. Que isso. Que ó, até arrepio, hein? O Luigi deu uma lição no repórter, um menino de apenas 18, 19 anos. Que isso, que palavras bem colocadas. Sofrendo naquele momento, o cara vem perguntar do jogo, Vitor. Fica todo o nosso sentimento, todo o nosso apoio ao Luigi e a todos aqueles que sofrem esse tipo de situação, esse tipo de crime, né? E realmente, o que ele fala ali mexe muito com a gente. A gente vê um certo até descaso, o Danilo, porque era o mínimo que se esperava, né? De que fosse entender como é que estava o sentimento dele. O acontecimento foi muito claro, foi muito evidente o que tinha acontecido e ia passar em branco se não tivesse a reação justa e natural que ele teve por sofrer um crime como aquele. E repercutiu mundialmente. Vamos para as redes sociais. Põe aí, deixa eu ver a postagem do Luigi primeiro. Ele que colocou, né? Dói na alma. É a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história. Porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato. Crime. Até quando? Foi a pergunta que eu te fiz, Vitor. É isso aí. É a pergunta que espero não ser necessária ser feita em algum momento. Por enquanto, seguimos lutando. Também repercutiu nas redes sociais a Conmebol, né? A Conmebol fez uma postagem oficial. Deixa eu ver, produção, tá aí. A Conmebol rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com o especialista da área. Depois ela também fala na língua, né, oficial da Conmebol, o espanhol. E deixa eu ver o que o Vini Júnior também postou, ele que tem uma luta muito intensa sobre esse ato de racismo lá na Europa, principalmente na Espanha. O Vini Júnior que encabeça, né, essa luta, fez uma postagem com a imagem do Luigi e ali ele fala, né, parabéns pelo posicionamento, mano, é triste, fique forte, vamos juntos nessa luta. Até quando, @Conmebol? Vocês nunca fazem nada, nunca. Isso vem acontecido, precisou um jogador jovem, né, um jogador em formação, como ele mesmo falou, passar por esse tipo de situação, chorar diante das câmeras, sofrer, transparecer o sofrimento dele dessa forma, como foi doloroso para nós assistirmos o sofrimento dele, tá? Então todos aqueles se compadecem com ele. Precisou de tudo isso para talvez a Conmebol começar a pensar em implementar alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu repito a pergunta dele, até quando? Até quando, hein? Vai vendo. Vamos de gols pela Copa do Brasil? Mas antes, deixa eu aproveitar nosso carinho aqui nos nossos estúdios, mandar um forte abraço ao Marco Bastos. Obrigado pelo carinho, Marco, por estar aqui acompanhando o nosso programa. Ele que é desse tamanho, vai trombar com ele, não é boa ideia não, viu? Muito obrigado, Marco, por estar aqui nos abrilhantando o nosso programa. Ele que veio a convite do nosso irmão, amigo do programa, o corretor das estrelas, Timóteo Abreu. Você deve estar com saudade dele, né? Eu também estava. Timóteo pode dar um recadinho pra gente daqui a pouquinho, né, Timóteo? Como é que tá o mercado aí? Mas ele tá ali posicionado, daqui a pouquinho vai nos falar um pouquinho aqui também no nosso programa. Vamos de gols da Copa do Brasil? Põe na tela. O Brusque, recém-rebaixado à Série C, conseguiu aí vencer o Olaria e classificar e arrecadou uns 2.300.000. Põe na tela, produção, o quiz do nosso grande e novo apoiador. Deixa eu ver quem vai vencer o clássico em São Paulo. Corinthians, Santos ou vai dar empate? A Líderbet 100% regulamentada. Tá aí o QR Code ao lado. Você pode usar, desfrutar de uma casa que é 100% regulamentada e também é aqui do nosso estado de Goiás e é Líderbet. Um forte abraço a todos dessa grande casa de apostas. Tá aí, Neymar ou Depay? Quem passa, Vitor? O Corinthians joga em casa, né? E tem um time equilibrado, mas vem de uma derrota dura na Libertadores, né? Então a confiança mexe muito. O Santos está com mais confiança. Eu colocaria o Corinthians como favorito só por jogar em casa e poder recuperar o que não teve na Libertadores. Mas vai ser um jogo muito equilibrado.
Vai sim. Vamos pro... Então é isso aí. Líderbet, entra no QR Code ao lado e vai lá e desfrute. Vamos para um rápido intervalo? Daqui 2 minutos eu volto lá para os Estados Unidos, a NBA. Vamos para a Europa, conferir os gols da Europa League e muito mais para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa e um momento de agradecimento a cada um desse time seleto de apoiadores que se faz presente no nosso programa Placar Esportivo. Muitas empresas que veem através do nosso programa um meio de chegar e atingir vários lares diferentes. Quero agradecer a cada um de vocês por acreditarem no nosso trabalho, da forma séria, da forma bacana que levamos e respeitamos cada CNPJ que transcende e vira um CPF de amizade, de parceria, de companheirismo fraterno que existe entre todos que estão aqui presentes no nosso programa Placar Esportivo. Um muito obrigado a cada uma dessas empresas e você que com certeza já visitou, pode consumir e deve fazer uso dessas empresas que são credenciadas no nosso estado de Goiás e alcança Brasil afora, né? Vamos juntos? Muito obrigado a cada um de vocês. Estamos apenas começando esse ano de 2025. Já que estamos começando o ano, nada melhor do que você decidir fazer a escolha certa. E o Colégio Planeta é isso, é a escolha que você faz para definir o seu futuro. O Colégio Planeta está na Rua 8, no centro, com olha só os alunos, nos períodos vespertino, mas matutino, noturno, são 3 períodos de escola intensa, de ensino, de qualidade. O Colégio Planeta está te esperando, matrículas abertas, não perca tempo, vá lá e consulte, faça uma entrevista com o corpo pedagógico do Colégio Planeta e tenha sucesso no seu futuro. Um abraço ao professor Rui Carlos, a Gisele Aragão, a todo o time do Planeta, muito obrigado sempre pelo carinho, por estar aqui conosco no programa Placar Esportivo. Vamos juntos, hein, Colégio Planeta? Vamos agora falar da NBA? Ah, meus amigos, porque Bruna Medeiros, ela viaja por cada cesta, ela viaja por cada detalhe. Com o oferecimento do Planeta, nós vamos lá para a América do Norte. Põe na tela. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos de ontem na NBA. O Bruna Medeiros, ligadinho aqui no programa Placar Esportivo. Vemos o Steph Curry, Vitor, voando em quadra, hein? Ele que anotou 21 pontos só de cestas de 3, vai vendo. E o Golden já está na 6ª colocação da Conferência Oeste. E na Conferência Leste vemos o Cavaliers liderando a sua conferência. É isso aí, o basquete da NBA aí fazendo um sucesso danado. A Bruna com toda a informação para a galera aqui do Placar Esportivo. Excelentes jogos que a gente tem acompanhado e curtido. É isso mesmo, os confrontos, produção, final de semana e de muito basquete, ó. Começando hoje com os Cavaliers, líder, visitando os Hornets e também o líder da Conferência Oeste, o OKC, visitando Portland, aonde... vai receber o time do Portland, o Trail Blazers, lá na Paycon Center. E também destaque para o Golden, que recebe em São Francisco o Detroit amanhã, e os Cavaliers, que farão um grande jogo também já no domingo contra o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e companhia. Vitor Garder, fala pra gente o que o torcedor do Goiás pode esperar desse confronto de domingo e o que o torcedor do Vila pode esperar para essa semifinal. Olha, do lado do Goiás, o Jair deve manter esse estilo do 4-4-2 que ele fez no jogo contra o Crack, não é? Acredito que deve vir com outros jogadores dessa vez, tá? Pode vir, por exemplo, com o Elton Matheus já direto, né? O próprio Wesley Garcia começando novamente como titular, acredito que deve começar dessa forma. E espero um Goiás mais agressivo, mais propositivo, como ele foi no segundo tempo contra o Crack, que é o estilo de jogo que deveria ter implementado durante todo o campeonato. Já do lado do Vila, o torcedor deve esperar um pouco mais de intensidade, né? Um time com peças muito boas, na minha humilde opinião, foi o time que fez a melhor janela, né, de transferência nesse início de ano, trouxe muito boas peças, só que não tem mostrado muito isso em campo. Muitos dos torcedores acreditam que tem a ver mais com a comissão técnica do que com os jogadores, mas os próprios jogadores podem demonstrar um pouquinho mais de intensidade. Certamente no Clássico eles vão fazer isso, Danilo. É isso mesmo, esse é Vitor Garder. Põe na tela então, produção, o quiz do nosso novo patrocinador, Líderbet. É isso aí, a Líderbet tem aí para você um QR Code, poder acessar, desfrutar dessa casa de apostas que está aqui conosco, 100% regulamentada. Escolhemos um jogo interessante que vai colocar Neymar contra Memphis Depay, o timão do Corinthians, semifinal do Paulistão. Apenas um jogo. A Líderbet está com a casa de 2,5 para o Corinthians
Corinthians 3,50 para o Santos e o empate 3,50. Entra lá, desfrute dessa casa de apostas. A Líderbet é nossa nova parceira do programa Placar Esportivo e também do DD, hein? Vamos juntos, Líderbet! Um abraço a toda a equipe desse timaço aí da Líderbet. Neste sábado teremos o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Uma data especial, uma data que todos nós fazemos questão de agradar as mulheres das nossas vidas e não pode ser diferente, né, Vitor? É isso aí. Inclusive, mandar um beijo aqui para minha esposa, que tá, hoje é Dia das Mulheres, então mandando um grande beijo aqui para ela. É isso mesmo, e nossa equipe preparou algumas cenas de mulheres esportistas, mulheres que estão aí fazendo sucesso no esporte. Como é bom ter mulheres também ganhando cada vez mais espaço no mundo esportivo, no mercado imobiliário, no mercado do comércio. As mulheres fazem parte das nossas vidas, do esporte. Então, beijo grande a você que está nos acompanhando, que é do sexo feminino. Receba o nosso carinho nesse Dia Internacional da Mulher, que vai ser amanhã, no dia 8. Temos a fadinha, uma jovem, uma menina com um sorriso encantador. Temos várias outras. Olha só que bacana. Mulheres também que são de outras nacionalidades, mas que são referências no esporte e também na vida. Feliz Dia Internacional das Mulheres, foi uma homenagem do nosso programa. Vitor Gader, a bola tá com você pra gente definir as semifinais do Goianão. Quem vence amanhã? Atlético ou Anápolis? Atlético vence amanhã, sem discussão. Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova no estádio Alê Pinheiro. No Alê Pinheiro, o Goiás pode ser que leve, mas tem tido problemas jogando em casa, não é? Num recorte mais curto, só tá dando Vila. Pois é. O Goiás leva? O Vila, e inclusive os times que têm enfrentado o Goiás na Serrinha acabam sendo meio que favoritos. Até o craque conseguiu um empate. Mas o Goiás tem que mostrar força em casa, por favor, né? Um abraço, bom final de semana. Eu que agradeço, galera, muito obrigado pela participação aqui. Danilo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fiquem com Deus, é isso aí, galera. Vamos pro futebol goiano. É isso mesmo, esse é Vitor Gader. Muito obrigado pela sua presença. A você de casa, um beijo grande e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau!